Hoje é com muita alegria e satisfação que estamos gravando mais esse bate-papo, com mais essa referência, né, na medicina, esse médico que a gente admira muito e que já atende diversos amigos, diversos pacientes, diversos alunos nossos, que é o Dr. Minuzzi, Dr. Ricardo Minuzzi, para falar de um assunto ao qual a gente se dedica diariamente e ao qual a gente vem explorando cada vez mais, que é a longevidade saudável e como fazer as pessoas viverem mais, Minuzzi, e não só viverem mais, como fazer as pessoas viverem melhor, né? Ter qualidade de vida. E acho que para isso a gente deve encarar a longevidade e a gente deve encarar a velhice, ou a melhor idade. Eu não gosto do termo melhor idade, porque melhor idade, ao passar do tempo, inevitavelmente vem o nosso declínio físico. Então eu não gosto de encarar esse termo. Eu costumo falar a força da idade, porque a força encapsula a ideia de que a gente deve ter força e resiliência para encarar essa fase da vida. Sim, essas adversidades que por vezes acontecem. Né? Então a gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar sobre envelhecimento, sobre regulação hormonal, sobre obesidade, sobre treinamento físico. A gente vai ser um bate-papo bem gostoso com essa fera. E se tu puder te apresentar, Minuzzi, para quem não te conhece. Claro. Bom, primeiro eu agradeço o convite, né, Mike? Pô, um prazer. A gente já se conhece de muito trabalho em comum, né? A gente tem muitos alunos, pacientes aqui que estão sempre em conjunto, então a gente está sempre trocando figurinha, inclusive família também, então está todo mundo junto aqui. Então, para mim é um prazer estar fazendo essa troca aqui contigo. Bom, eu sou o Ricardo Minuzzi, sou médico, endocrinologista. Hoje atuo aqui nos atendimentos da Clínica Minuzzi, né? Uma clínica que já vem de um histórico familiar, né? Meu pai é endocrinologista, minha mãe dermatologista, meu irmão cirurgião plástico. E aqui é onde a gente atua no atendimento que a gente tenta fazer avaliação 360, que a gente chama assim. A endocrinologia, muitas vezes as pessoas pensam como uma visão da doença, né? Atender um paciente com diabetes, um paciente com obesidade, um paciente com doença de tireoide, mas a nossa visão aqui como endocrinologista é tentar ter um aprofundamento grande de conhecimento fisiológico, hormonal e de envelhecimento, e dentro desse contexto a gente entregar o melhor acompanhamento do paciente. Então a nossa ideia às vezes é que ela se confunde com um geriatra, com um médico generalista, com um médico integrativo. Então, porque a nossa ideia realmente é não ficar só numa coisa, a gente tentar ver o paciente como um todo e, claro, às vezes direcionar para o colega especialista de uma área, quando uma coisa foge da nossa alçada, às vezes pedir uma opinião para um outro colega, quando uma coisa foge um pouco do nosso cenário de atendimento rotineiro. Mas o conceito principal da Clínica Minuzzi é muito mais um atendimento voltado à saúde do que a tratar doença. Então, esse é um grande ponto, assim, que é o que a gente acha que nos diferencia, assim, é a pessoa que dificilmente vem até a gente com a doença. Elas vêm, na verdade, muito mais buscando alternativas para não se tornar doentes. Muito legal, Minuzzi. E tu sabe que eu noto em mim mesmo, na tentativa de achar médicos assim para os meus pais, por exemplo, porque hoje em dia a medicina ela é tão específica, né? Ela é tão direcionada para nichos tão técnicos que a gente acaba sentindo falta desse profissional que olhe um todo, assim, que olhe a pessoa como um todo. Quase que retroceder um pouco, porque antigamente a gente tinha muitos médicos generalistas, assim, só que assim, eles não eram especializados em nada, eles sabiam um pouco de cada caso. O nosso conceito aqui, no caso, muito eu e o pai, que nós atendemos muito nessa linha, a gente sim fez uma formação acadêmica aprofundada, com medicina interna, endocrinologia, mestrado, aprofundamos na área acadêmica e com toda essa bagagem a gente tenta assim fazer uma visão realmente abrangente, que muitos pacientes chegam aqui e eles falam, Ricardo, mas é que é complicado, eu vou no endócrino e só vê minha tireoide. Eu falo, mas doutor, eu quero emagrecer. Não, daí vai no outro colega. Mas eu vou no outro colega e falo que eu quero ganhar músculo, eu quero ficar musculoso. Não, mas músculo não é comigo. Então, assim, eles ficam às vezes pingando e aí quando eles chegam, eles dizem, finalmente estou me sentindo pelo menos assim mais acolhido. Não querendo dizer que eu não tenho outros colegas nesse mesmo perfil, claro que tem, mas a ideia, o intuito e o conceito do atendimento é esse, é a gente tentar abraçar o paciente como um todo. Né? Que legal, e tu sabe que também a gente, lá na Academia do Moinhos, e eu como profissional, eu enxergo essa questão de... A gente erroneamente associa a longevidade à idade, né? A pessoas idosas.
mas o que a gente deveria associar é a longevidade como um acúmulo de hábitos saudáveis ao longo da vida. Então, como se a gente fosse adquirindo uma poupança ao longo da vida e poupando um pouquinho a cada mês, a cada ano, para que quando a gente chegasse ao final da vida ou à velhice, a gente tenha um saldo robusto para gastar. Sim, e possa ficar um pouco mais tranquilo, com uma qualidade de vida saudável. Claro, né? Concordo. E o que a gente vê lá na academia e o que a gente vê por aí, enfim, com a população idosa, é uma falta de capacidade funcional. E essa capacidade funcional, muitas vezes, ou na maioria das vezes, está associado a hábitos alimentares inadequados e ao excesso de peso, na maioria das vezes. Quais os fatores assim que tu acha que mais contribuem para esse excesso de peso de uma maneira assim? E o que isso ocasiona? Aumento de casos diabéticos, enfim, num panorama geral, assim, de uma forma mais técnica. Eu diria assim que hoje os grandes problemas da humanidade, assim, isso não são opiniões minhas, mas números que nos demonstram isso, é não só o excesso de peso, e principalmente o excesso de peso abdominal relacionado à gordura visceral, que é essa gordura que causa doenças, além do sedentarismo, né? E que geralmente eles caminham junto. Então é difícil a gente entender o que levou ao que aí, se a população se tornou mais obesa, isso fez com que ela fosse se tornando mais sedentária, ou se o sedentarismo acabou gerando mais obesidade. Mas a gente sabe que hoje, assim, pega os Estados Unidos, mais 50% da população já é obesa, né, nem sobrepeso, obesa, e quando a gente vai ver em números exatos sobre prática física, mais ou menos 40% não fazem qualquer prática física. Então, assim, a gente às vezes leva alguns questionamentos, assim, é difícil a gente entender o que veio primeiro, mas hoje no mundo tão tecnológico e tudo tão acessível à palma da mão, a gente vê assim, a contagem de passos como uma coisa básica do ser humano. É difícil a gente ver uma pessoa que um paciente vai viajar, o cara fala, cara, lá eu consegui fazer 10 mil passos por dia. Eu falei, cara, isso aí na verdade devia ser algo do teu dia a dia mesmo, não era só na viagem. Mas o que tu fez na viagem tão diferente? Não, lá eu andei de a pé, eu fui no negócio lá. Tudo bem, eu entendo que tem questão de segurança, tem coisas que a gente tem que entender que a gente tem algumas limitações, mas por outro lado é muito conforto e o comodismo, né, da gente acabar aceitando essa questão do conforto mesmo. Não, vamos usar o carro, vamos pegar o Uber, vamos usar o elevador. Então só esses hábitos muito sedentários que a gente vai agregando no nosso dia a dia vão aumentando e muito a propensão da gente acumular gordura abdominal e se tornarmos obesos, e através disso, esses são, do meu ponto de vista, as principais perspectivas de aumento de doenças e dificuldades no envelhecimento. Então, se a gente conseguisse controlar esses dois parâmetros a nível global, eu diria que basicamente todo mundo não, mas a maioria das pessoas conseguiriam enfrentar o envelhecimento de uma forma mais saudável com menos doença. Então, é uma coisa, é um assunto complexo, porque a gente, mas então não precisa de remédio, é só fazer exercício físico e cuidar da alimentação. Olha, para 90% das pessoas seria basicamente isso. Mas se fosse tão fácil, todo mundo faria, né? Mas como mudar hábito é difícil, às vezes tem famílias que já têm hábitos enraizados de, a família é sedentária, a família já toma refri todo dia, então assim, às vezes mudar o hábito de uma família é difícil. E é isso que é o que a gente precisa, disseminando informação, disseminando conhecimento no consultório, na academia, com os amigos, com as pessoas próximas, é a gente tentando disseminar para mudar alguns conceitos, né? Perfeito. E, cara, tu falaste agora, entrou num ponto assim que às vezes causa um certo confundimento assim, na nossa cabeça. Tu falaste em gordura visceral e gordura subcutânea. Poderia explicar um pouco pra gente o que é cada uma e o que cada uma nos traz assim, de maneira diferente? Assim? De uma parte assim, bem assim, direcionada. Hoje quem trata gordura subcutânea e não visceral é o meu irmão, o cirurgião plástico. Quem trata gordura visceral acaba sendo muito mais o endócrino ou especialista metabólico. Então, a gordura visceral é aquela que a gente não consegue assim ver, tocar assim de uma forma muito nítida, mas ela sabe que ela está ali porque é a gordura que ela está entremeada das vísceras, ela tem relação direta com centímetros de barriga. Então, se a gente quer saber como que eu sei se eu me peso lá na balança, eu tenho 1,80 m, peso 90 kg, será que eu tenho gordura visceral? Será que eu tenho risco de ter gordura visceral?
Então, uma forma muito prática é tu medir a tua circunferência abdominal. Se no homem está ali acima de 95 centímetros, é bem provável que ele esteja com risco de acumular gordura visceral. Se o homem já não está com pouco, quer dizer que esse peso pode estar refletindo mais músculo. Então, na verdade, ele pode estar num cenário de proteção de gordura visceral. Desculpa, tu queria acrescentar alguma coisa? Não, isso mesmo. E eu queria, na verdade, saber que tu pudesse explanar para a gente também a relação da gordura visceral, né, com a incidência de diabetes, com a incidência de resistência à insulina. Tentar explicar assim para que pessoas leigas consigam entender como que funciona esse processo fisiológico. O que é essa gordura que se acumula entre as vísceras? Então, essa gordura ela é produto de um desbalanço, de um excesso de calorias não apropriado, ou seja, um excesso de calorias de comida que a gente come que não são saudáveis, com uma desproporção de falta de gasto calórico. Então, quando a gente tem essa quebra da balança da pessoa consumir alimentos hipercalóricos, industrializados, açúcares, gordura politransaturadas, né, salgadinho, sorvete, chocolate, e tem um gasto calórico muito baixo, essa pessoa vai ter uma tendência a ter esse acúmulo de gordura entre as vísceras, que daí vem o nome gordura visceral. Essa gordura visceral, ela participa de vários processos de doenças no nosso organismo. Entre elas a formação de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura, que causa infarto e AVC, então ele está diretamente relacionado a uma piora do colesterol e formação de placas de gordura. E também é um termo que tu falou e é muito importante, que é a resistência à insulina. Daí uma forma mais lúdica e didática para explicar isso, imagina que no meio do nosso abdômen a gente tem o pâncreas, né, o órgão que produz insulina e controla a glicose. O que é a insulina? É o hormônio que faz a glicose estar controlada. Quando a gente come alguma coisa que aumenta a glicose, mesmo que uma fruta ou um alimento com alto índice glicêmico, a gente produz insulina e equilibra isso. Então, toda vez que a gente consome alimentos que aumentam a glicose, a gente vai produzir insulina e vai equilibrar ela. Quando o paciente está com excesso de gordura visceral, essa gordura visceral ela causa um certo transtorno, uma dificuldade do pâncreas produzir essa insulina e essa insulina chegar onde deveria e conseguir controlar a glicose. Então ele cria um processo de resistência à ação da insulina. Então essa gordura que está entremeada, inclusive entremeada no pâncreas, ela dificulta com que esse hormônio que é produzido no pâncreas chegue no lugar que deveria e consiga controlar o hormônio de forma consiga controlar o carboidrato de forma adequada. E isso faz com que essa descompensação no decorrer do tempo, quanto mais alimentos que aumentam a glicose e menos efetividade da insulina, uma hora essa briga a glicose vai ganhar. E aí vem o diabetes tipo 2, que é hoje, na minha prática clínica, a doença com menos sucesso de tratamento no mundo. Para a gente ter uma ideia, dentre todos os tratamentos que a gente tem hoje para diabetes, que incluem pelo menos 9 classes medicamentosas, estima-se que mais ou menos 45% das pessoas vão ter sucesso do tratamento. Então, tu imagina, menos de um ali vai conseguir ter um sucesso efetivo a longo prazo. E daí, tá, mas por que, cara, você tem tanto remédio? É porque não é a questão do remédio, a questão é dos hábitos de vida que envolvem o diabetes. Perfeito. Porque eles geralmente são sedentários, eles estão acima do peso, eles não levam a doença a sério, eles acham, isso aí eu não sinto nada. Realmente, durante 15 anos, às vezes a pessoa não sente nada. Até que quando sente, e aí que é o momento que geralmente os pacientes querem mudar drasticamente os hábitos, infelizmente não dá mais para voltar atrás. Então, às vezes a visão já está afetada, os nervos periféricos já estão afetados, então a sensibilidade não é mais a mesma, os rins já não trabalham mais efetivamente. Então, às vezes quando eu estava no hospital, quando eu estava na residência, a gente via seguidamente, quando o paciente começava a diálise pelo diabetes, falava, não, agora eu vou botar o tratamento em dia. E a gente fala, não, claro, vamos, a gente está aqui para te ajudar, mas infelizmente o que aconteceu nesses últimos 15, 20 anos, não dá mais para voltar atrás. Então a ideia é enraizar a sementinha desse conhecimento para pessoas jovens, crianças, adolescentes, adultos jovens, para eles conscientizarem o pai, o vô, a avó, os amigos e mudarem esses hábitos que a gente está precisando realmente mudar. Legal, é aquele ditado, é aquilo que eu falei, né? A longevidade começa na infância já. Então começar a trabalhar isso na cabeça das pessoas como um conjunto de hábitos a serem levados ao longo da vida.
Porque hoje a nossa alimentação é basicamente composta de 3 macronutrientes, né? Que é proteínas, carboidratos e gordura. Gordura, sim, né? perfeito. E a gente hoje se alimenta predominantemente de carboidratos e gorduras. Né? Claro, tem tudo assim essa questão de teorias de conspiração, indústria alimentícia. Então, assim, de fato, é mais barato e acessível a gente comer carboidratos, e carboidratos de baixa qualidade nutricional. É a bolachinha, é um pãozinho, é um salgadinho. E realmente, quando a gente vai mais para o cenário mais periférico, o pessoal de renda mais baixa, quando a gente olha o kit de alimentação para essas bolsas de comunitárias, às vezes a gente vai ver açúcar, é farinha, é bolachinha. Então, infelizmente, eu acho que merece sim um remodelamento até na parte básica de conscientização das áreas mais periféricas, que às vezes, na verdade, se trocar na verdade, de uma fruta, que às vezes é um preço muito similar a um pacote de pão, já melhora muito mais o cenário de saúde, né? Então, às vezes, essa questão de conscientização lá no início, lá na rede, lá no colégio, na rede básica, lá no colégio mais simples mesmo, esses daí a gente deveria ter, eu acho que um grau de conscientização melhor para que esses hábitos, esses moldes da família também comecem a modificar, né? Aproveitando agora, pegar esse gancho teu que tu falaste em fruta. A gente sabe, por exemplo, que a frutose é um açúcar diferente, né? Ele é metabolizado pelo corpo de uma forma diferente. O excesso de fruta também é prejudicial, ou não? Ele consegue explicar ele um pouco? pode ser, eu diria que tudo, o nosso organismo, assim, ele é muito sábio, né? Deus criou o ser humano de uma forma extremamente complexa, mas extremamente equilibrada se a gente entregar o que ele precisa. Então, tudo que for em excesso tende a causar o desequilíbrio. Então, se a gente comer uma dieta uma vida inteira totalmente proteica, isso vai faltar energia, vai faltar formas da gente gerar mecanismos de criação de hormônios, uma série de questões. Se a gente tiver uma dieta predominantemente rica em açúcares, e aí entra a fruta, a gente também vai ter uma formação muscular menos adequada, a gente vai ter outras questões que envolvem nossa saúde neurológica, tal, inapropriada. Então, assim, tudo que é em excesso tende ao desequilíbrio a longo prazo. Então, quando a gente fala das frutas, ele é um ótimo alimento, ele é excepcional no sentido nutricional, ele agrega muitas vitaminas, por vezes minerais, fibras. Ele pode auxiliar nesse processo de quem gosta de doce, tem frutos muito docinhos para ajudar a se desvincular do açúcar refinado e tal. Porém, muitas vezes ele é calórico, então para quem busca emagrecimento a gente tem que ter um limite bem restrito de frutas diárias. E o outro ponto também é para os diabéticos, realmente para quem precisa ter um controle de glicose, também a gente tem que ter a gente tem que saber lidar muito bem com a fruta. Pô, vou comer uma fruta, mas será que não é interessante então botar uma proteína junto? Perfeito. Pegar uma banana com whey, que vai amenizar aquele pico de glicose? Será que não vale a pena eu misturar com alguma outra coisa para que eu não fique tão refém daqueles picos glicêmicos? Daqui a pouco eu tenho que usar mais remédio para controlar? Então tudo tem seus poréns. Apesar de ser um bom alimento, ele em alguns cenários tem que ser usado de forma cautelosa. Legal, e principalmente, né, Minus, eu acho que tentar comer a fruta em si, né? Não o suco da fruta. Essa é uma coisa que eu falo com meus pacientes, assim, que é um erro que a gente aprende na infância, né? Tomar suco é algo saudável. Na verdade, comer a fruta é algo saudável. E principalmente para aqueles que são fisicamente ativos, que a criança geralmente é fisicamente ativa, né? Ela brinca, ela corre, pelo menos deveria brincar, correr, sair na rua. E aí comer fruta para a criança realmente é maravilhoso. Bastante até, por sinal. Mas o suco em si ele agrega muita caloria e nutricionalmente falando ele agrega quase nada se comparado à ingesta de fruta, que no caso seria menos quantidade com menos caloria. Então é infinitamente melhor a gente ter o hábito de comer frutas e tomar água, e eventualmente uma água saborizada, com limãozinho, com alguma coisinha. Mas o hábito de tomar suco é algo que não deve ser estimulado, na minha opinião. É isso aí. Porque a fruta tem as fibras, né? Então nos ajuda diversas funções. É muito importante. E esse tema, né, Minuzzi, de envelhecimento, qualidade de vida, vida ativa para essa população mais idosa, ele está muito interligado assim com a capacidade da pessoa de levantar, de sentar, Sim. Porque o que acontece? Assim, a gente sabe, né, hoje em dia que com o envelhecimento a gente tem uma redução no número
e na funcionalidade dos teus neurônios motores. Né? Então, a gente tem 2 tipos de fibras musculares no nosso organismo, são as fibras de contração rápida, responsáveis por gerar força e velocidade, e as fibras de contração lenta, responsáveis por movimentos lentos, como caminhadas de longa duração. Perfeito. O idoso, ele tem uma redução na quantidade de neurônios motores, e os que sobram, eles sofrem um remodelamento, aos quais eles inervam principalmente as fibras do tipo 1, né, que são as fibras de contração lenta. Além disso, a obesidade leva a um fenômeno que se chama sobreposição de gordura, né, no neurônio motor. Então, eles perdem mais funcionalidade ainda. E se a gente fazer um paralelo disso com o terceiro, um dos maiores, se eu não me engano, é a terceira causa de mortalidade no idoso, que é queda, a gente percebe o quão importante é esse idoso chegar na velhice com um peso adequado, né, se cuidando com hábitos saudáveis e, principalmente, não por ser minha área, mas eu falo isso em alto e bom tom, idoso tem que fazer força. Claro. Não adianta o idoso ir para a praça caminhar devagarinho. Não vai ser bom, é produtivo, vai melhorar o sistema cardiovascular, tudo isso vai. Anabolismo, hipertrofia, o idoso tem que estar em busca do ganho muscular. Né? E aliado a isso, aí eu te pergunto, existe algum medicamento, existe alguma estratégia que tu usa para otimizar isso no idoso, ou para otimizar isso desde uma certa idade, o indivíduo quando começa, o homem na andropausa, a mulher na menopausa, enfim, quando a gente sabe que nessa fase a gente começa a engordar um pouco mais, né? Então, como que tu lida com isso com teus pacientes? Não, acho perfeito, toda a tua explicação foi perfeita e a gente tem que realmente começar a cuidar da nossa saúde muscular desde o início da vida. Então, um parênteses assim, agora, desde que eu me tornei pai, eu vejo tudo que eu faço, literalmente tudo que eu faço, o Theo, meu filho, tenta fazer igual. Então, eu pego uma coisa na cozinha, ele vai lá e tenta fazer. Eu vou lá, faço o apoio, ele tenta fazer do jeitinho dele. Legal. Então, isso me deixou muito claro que tudo que eu tentar fazer, ele vai tentar replicar do jeitinho dele. Então, o que me motivou? Pô, se eu estava fazendo academia 1, 2 vezes por semana, às vezes não fazia corrida de vez em quando, isso me motivou a ser a minha melhor versão. Então, hoje em dia, eu faço bicicleta ou corrida todo dia de manhã ao final do dia, eu vou na musculação 2 a 3 vezes, eu comecei a fazer tênis. Por quê? Para ele estar vendo que o pai dele, que é o maior exemplo dele, está sempre tentando chegar no seu melhor cenário. Ainda estou longe do melhor cenário, mas estamos sempre em busca disso, né? Esse parênteses eu falo porque os hábitos e a saúde muscular, ela tem que ser começada, ela tem que ser iniciada desde o início da vida. Então, assim, a pessoa tem que começar a cultivar bem seus músculos desde cedo. Então, assim, o estímulo do treino, o estímulo de anabolismo, hipertrofia, musculação é primordial, assim que o adolescente já estiver apto a poder fazer, e isso vai gerando uma memória muscular também, né? Então, toda vez que tu já teve uma saúde muscular efetiva, vai ser muito mais fácil tu recuperá-la, uma vez que, sei lá, por vez tu teve uma cirurgia, teve que ficar inativo por um tempo, alguma coisa aconteceu, é muito mais fácil para te conseguir reestruturar aquele músculo que uma vez já foi bastante robusto e saudável, do que tu que nunca teve ele, ter que criar ele depois de uma certa idade. Então, isso é muito importante. Desde o início, tu sempre está trabalhando nessa construção. Dentro de um contexto de quem já está numa idade mais avançada e já não conseguiu construir todo esse músculo, a gente tem 2 cenários muito impactantes na vida da mulher da menopausa, que tu citou, que é a falência dos hormônios sexuais femininos, que gera uma dificuldade expressiva do ganho de massa magra e um acúmulo significativo de gordura abdominal e visceral. Então é um momento que propicia a mulher a ter piores resultados corporais. Ela fica com mais tendência a ganhar barriga e dificuldade. E qual é a variação de idade? Assim, varia muito? A perimenopausa começa em torno dos 45 anos. Isso pode se estender até um cenário de 50 e poucos anos. Então essa transição é muito importante a mulher estar atenta para já começar um tratamento adequado. Não necessariamente a reposição hormonal, esse seria o tratamento padrão ouro. Mas infelizmente não são todas as mulheres que podem, porque pessoas que estão em tratamento de câncer, de mama e útero não podem. Mulheres obesas, esse é um cenário pró-inflamatório que a gente não recomenda tratamentos hormonais. Cenários em que a pessoa fuma, pessoas que são até sedentárias, que é um cenário inflamatório. Então, assim,
tem uma série de cenários que a gente recomenda outras alternativas que não reposição hormonal. Mas para as que podem, esse é o melhor tratamento para auxiliar nesse processo. Esse é o padrão ouro. Esse é o padrão ouro. Só que, como eu falei, não é todo mundo que pode. Legal. Dentro do contexto do homem, o homem tem um pouco mais de facilidade em relação a isso, porque o homem não é que nem a mulher, que está tudo indo bem até que o homem ele vai indo bem, vai devagarzinho, vai piorando, e geralmente a tal da andropausa, que é um termo até que está um pouco em desuso, se dá lá em torno de uns 65 anos, que é a queda da testosterona de forma mais expressiva. Por outro lado, o que tem acontecido? Isso eu estou falando de um homem saudável. Como hoje em dia o homem não está muito saudável, ele está obeso, ele está hipertenso, ele está fumando, essa queda da testosterona está acontecendo às vezes 20, 30 anos antes do esperado. Então a gente vê aqui no consultório pacientes com 30 anos com a testosterona de 100, 200. Por exemplo, hoje a principal causa de baixo nível de testosterona no mundo é a obesidade. A minha tese de mestrado foi sobre isso. Em homens pré-cirurgia bariátrica, 80% quase tem deficiência de testosterona. Ô Ricardo, e se tu puder explicar o porquê? Por que a obesidade leva a testosterona? Leva a testosterona. Porque a obesidade ele é o cenário mais pró-inflamatório e disfuncional que o nosso corpo consegue atingir, eu diria assim. Então, não é só a testosterona aqui que eu falo. A testosterona é um exemplo de um parâmetro hormonal. Mas se a gente for olhar a insulina, com a resistência insulínica, o colesterol, com a dislipidemia, a pressão, gerando hipertensão. Então, a obesidade ela vai disfuncionando todos os nossos órgãos, glândulas e sobrecarregando articulações. Então, assim, o corpo fica totalmente disfuncional, não é bom para ninguém estar obeso. E isso vai gerando disfunções a ponto das coisas às vezes chegarem no estado crítico de colapsar quase, né? E é ou remédio ou tratamentos para conseguir reverter. Então a obesidade, assim, a gente entende que hoje a gordura, primordialmente essa visceral, ela causa tanto prejuízo inflamatório que ela vai disfuncionando. E cada um com as suas peculiaridades, cada órgão, cada glândula. Mas no cenário de testosterona, tanto a nível da hipófise, que é a glândula que manda os testículos trabalhar e produzir testosterona, como a nível testicular em si, em ambos os locais ela acaba disfuncionando um pouco, gerando maior dificuldade, tanto para estimular, quanto maior dificuldade para produzir. Então, às vezes, tem alguns homens que emagrecem, se tornam ativos e conseguem melhorar a testosterona. Isso a gente vê muito pós-cirurgia bariátrica, em questão de 3 a 6 meses, ou com os tratamentos mais modernos, de Ozempic, o Wegovy, que a pessoa consegue perder ele 20, 30 quilos, se torna mais saudável e tal, e a testosterona normaliza. Mas alguns outros, pelo dano tão expressivo da obesidade no organismo delas, que não reverte. E aí também pode causar infertilidade, né? Então, além de disfunção da testosterona, pode deixar o homem infértil. Né? Então, tu está dizendo que a obesidade, ela pode te deixar com nível baixo de testosterona, e aí vira uma cascata, né? Nível baixo de testosterona gera um cenário pró-inflamatório, ou seja, o indivíduo vira uma bomba relógio, exatamente, né? Liberando citocinas pró-inflamatórias o tempo inteiro. Consecutivamente, um baixo nível de testosterona, consecutivamente um baixo qualidade e quantidade de massa muscular que vai levar a... exatamente isso. E às vezes o paciente chega aqui, às vezes eu literalmente desenho assim, a testosterona baixa, a gordura visceral, sedentarismo, e ele está ali naquela roda, ali, naquele ciclo vicioso. E aí como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente faz? mas para emagrecer, digamos, tem que mudar a dieta e fazer exercício. Mas com testosterona baixa, ele não tem disposição para fazer exercício. E daí, daí eu entendo também, realmente, pedir para alguém malhar com 120 de testosterona é que nem tu pedir para nadar com uma âncora na perna. Então, assim, a gente tem que achar estratégias, nem que sejam estratégias transitórias para a gente conseguir quebrar um pouco esse ciclo vicioso, alinhar uma mudança de hábitos para depois a gente fazendo um desmame ou não de certos tratamentos. Então, se o paciente está com deficiência, a gente fizer uma reposição hormonal com ajuste de dieta e otimização de hábitos físicos, muitas vezes a reposição vai ser transitória. Ele vai usar uns meses, anos, depois não vai precisar mais. Porque a gente conseguiu corrigir a disfunção do organismo dele. Né? Então é um cenário que ele é complexo e se fosse fácil de resolver, estaria todo mundo magrinho e malhando. Mas a gente tem alternativas, isso que é o ponto importante. E é muito importante tu ter essa cabeça e essa consciência, porque às vezes para pessoas mais leigas, olha um indivíduo com excesso de peso, que não gosta de fazer nada e acha que é simples aquela pessoa. Acham que é preguiça às vezes. Sendo que
tu levantar do sofá e ir fazer um treino ou ir fazer uma dieta envolve questões muito mais complexas do que parece, né? Se fosse fácil um obeso parar de comer, é a mesma coisa que um alcoolista parar de beber, a gente pode fazer essa analogia. Claro, né? claro. Então, o que a gente tem que disseminar é que não existe, e aí algo que eu bato na tecla, não existe excesso de peso saudável. Não existe o tal do gordinho saudável, né? Em algum aspecto da tua vida, aquilo ali vai estar te atrapalhando. Ou seja, se tu tiver com os teus exames metabólicos, seus exames fisiológicos bem, talvez tu esteja com algum problema articular, né? Perfeito. Então, o que a gente precisa botar e inserir na cabeça das pessoas é que o emagrecimento e você estar dentro de padrões adequados é uma questão de saúde, está muito além, muito longe de estética, né? Claro. Então a gente está preocupado realmente com a saúde das pessoas e fazer com que as pessoas vivam mais e vivam melhor e tenham uma qualidade de vida e possam brincar com seus filhos e possam envelhecer com saúde, possam atravessar uma rua correndo para fugir de um carro se precisar, possam atravessar, se ajoelhar para brincar com seus netos. É isso que eu me preocupo, é para isso que a gente vive, então, trabalha, que a gente né? nosso propósito lá, né? Não, eu acho perfeito e esse é o objetivo e tu falou muito bem, assim, hoje assim a gente entende, né, o paciente idoso principalmente, que ele vai acumulando uma carga de questões na sua saúde, assim, muitas vezes ele pode entender assim que essas limitações elas podem ser transitórias, num cenário que ele pode reverter com alguma forma de tratamento, às vezes ele pode tentar emagrecer, melhorar um pouco a qualidade de vida dele, mas também tem um outro